Hoje eu vou contar a história do capítulo 1 do Fortnite, que é um jogo Battle Royale produzido pela Epic Games, mas tem uma grande história. Tá, então vamos embora. Primeiro eu vou falar do ponto zero. O ponto zero é uma bola de energia que fez com que o Big Bang, e o ponto zero vai ser bem importante depois. Tá, mas com o surgimento de um cometa que tudo mudou. Ele atingiu a ilha iniciando a temporada 4 do capítulo 1. O meteoro atingiu a ilha, criando um lugar novo do jogo, que é Cratera Empoeirada. E o meteoro não era só uma rocha do espaço, era um meio de transporte, e de dentro dele saiu o visitante, que foi pro lar dos vilões e programou um foguete que tinha lá para dali 2 horas. E ele não queria destruir nada, só ampliar o ponto zero que estava abaixo da ilha. Mas isso acabou desestabilizando o ponto zero e abrindo uma fenda no céu, que acabou trazendo várias coisas aleatórias para a ilha. E uma delas foi o Cubo Kevin. O Cubo Kevin estava transformando vários personagens do Fortnite em versões sombrias. O Cubo começou a andar pela ilha e tudo que ele tocava ficava corrompido. E ele foi em direção ao Lago do Saque, e era lá que ficava concentrada a energia do ponto zero. O Cubo estava tentando roubar a energia do ponto zero para ficar mais forte, mas ao tocar no Lago do Saque, aparentemente se dissolveu. Mas ele, na verdade, queria abrir caminho para o ponto zero, e também espalhou runas de energia que invocavam monstros na tentativa de dominar a ilha. Mas os loopers, que são os players, lutaram contra as ameaças do Cubo. Mas chegou o momento que o Cubo realmente tentou roubar a energia do ponto zero, mas o Cubo começou a colapsar e teve uma explosão e tudo mudou. E todo mundo foi teletransportado para algo que parecia ser um entremundos. E lá, uma fenda em formato de borboleta apareceu para teletransportar os loopers de volta Após isso, após surgir um arco-íris em cima do Lago do Saque, restando apenas alguns fragmentos do cubo. E a ilha ficou em paz, mas não por muito tempo, porque um grande iceberg apareceu na ilha e o Rei do Gelo apareceu. E o seu interesse foi despertado durante a luta entre o Cubo Kevin e o ponto zero. Todos queriam o ponto zero, e o Rei do Gelo congelou toda a ilha, mas ao focar na busca pelo ponto zero, ele esqueceu do Prisioneiro do Fogo, que fugiu e recuperou as forças e fez um vulcão na ilha. E o Rei do Gelo e o Prisioneiro do Fogo escavando a ilha inteira em busca do ponto zero, e acabaram desenterrando um cofre que aparentemente tinha o tão esperado ponto zero. Lá também tinha uma mesa que tinha um rádio, uma maçã e um capacete. E quando o cofre abriu, o vulcão entrou em erupção, destruindo algumas cidades, e também atingiu uma área do Pico Polar, que revelou que lá dentro tinha um monstro.
Mas quando isso estava acontecendo, Jones e Embananado se esconderam em um bunker e são encontrados anos depois, e as cidades que foram destruídas agora são futuristas e tecnológicas. E a singularidade, que é a dona daquele capacete que vimos anteriormente no cofre, percebe que já aquele monstro vai se descongelar. E a singularidade constrói um robô para enfrentar o monstro, e a batalha aconteceu. E a singularidade usou a energia do ponto zero e conseguiu sair vitoriosa, mas o ponto zero se desestabilizou. Então o ponto zero explodiu e isso levou o Jones pro Entre Mundos. E ele viu tudo o que tinha acontecido na ilha anteriormente. E ao cair na ilha novamente e ver um meteoro parado no tempo, e se voltasse a andar, destruiria a ilha. Tá, agora vamos falar das fitas do visitante. Sim, o visitante lá do começo da história. Quando ele gravou as fitas, ele tentou mandar para uma das 7 versões. Depois, ele foi para o depósito empoeirado melhorar a sua armadura e também construir um outro foguete, porque agora ele estava fora do loop. O plano do visitante era atingir o ponto zero com o foguete, assim causando um novo Big Bang, e assim livrar os loopers desse loop infinito. O foguete que ele tinha construído anteriormente tinha feito vários bombardeios na frente do meteoro parado, assim fazendo uma fenda, mandando o meteoro para outra realidade. O cientista, que é uma das 7 versões, fez o último oscilador de ponto zero, fazendo o próprio criar uma fenda, mandando todo mundo pro capítulo 2. Tá, mas acho que isso foi tudo e fui.